todos os dias, ok? Esteja conosco. A igreja está em movimento, ela nunca para. Seus líderes não param, seus pastores não param de orar, não param de buscar Deus. Os ministérios têm o seu tempo de oração, a intercessão está intercedendo pela igreja. O ministério de louvor está numa pegada de 40 dias ali, exaustivo, né, Ita? Buscando a Deus, palavra todo dia, que a gente não consegue nem escutar tudo, vai ficando lá registrado. Então, a igreja está em movimento, os pastores estão em oração, os gerações estão em oração, o link está em oração, os irmãos estão aqui de manhã orando, a igreja está em movimento, ok? A igreja não para. Nós presumimos que você é crente. Se você é crente, nós presumimos que você tem um devocional na sua vida diária, não só um momento, e que você ora, que você jejua. Eu presumo que sim. Amém, igreja? Eu sei que todos aqui leem a Bíblia em casa, jejuam, oram e vêm para cá só num complemento. Amém, queridos? Glória a Deus, Deus é bom. Quem está nos visitando pela primeira vez? Levante sua mão, quero te conhecer. Tem alguém aqui visitando pela primeira vez que você está aqui? Tem alguém? Nós queremos entregar um presente para você. Levanta a mão. Eu esqueci de pedir, né? Para levantar a mão. Você que nos visita pela primeira vez, levante sua mão. Ninguém? Glória a Deus. Amém. Todos da casa? Exalte o nome do Senhor por isso. Glória a Deus. Que bênção. Lá no acampamento eles vão ser ministrados poderosamente. Deixa eu dar um detalhe aqui. Nós temos uma organização na igreja de idades. Então, é óbvio que nós analisamos caso a caso, né? Mas há uma organização da idade de cada um deles, né? Até 9 anos é Kids, de 9 a 10 é Link, e de 11 de 9 a 11, de 9 a 10 é Link, 10 a 13 é Link, e de 13 a 17 é Rocket, 7 a 9 é Kids, 7 a 9, e os pequenininhos também. Na verdade até 9, né? É Kids. E aí de 11 a 13 é Link. E de 13 a 17 é Rocket. Mas eu estou chateado com alguma coisa e quero ir no Legacy. Não vai. Porque nós temos ordem aqui. Vai ficar onde tem que ficar e acabou. Ok? Não tem isso. Nós somos uma igreja aqui. Você não vai, a não ser que nós venhamos direcionar. Porque eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que tem um menino de 10 anos de idade, que ele já vende na rua, no semáforo, já faz de tudo, faz isso, faz aquilo outro. Aí nós vamos analisar cada caso. Você coloca um menino desse, que está na rua se virando sozinho, ele está fora do normal de um menino mais que não sai de casa, né? O menino está na rua, ele está ligeiro já. Ele dá aula para os de 18 anos aí. Então a gente analisa cada caso a caso. Se tem algum caso que nós não analisamos, porque eu fiquei chateado com um líder primeiro que não tem que ficar chateado. 70 vezes 7 tem que perdoar. Amém, querido? Alinha, conserta, nós oramos e vai liberar perdão, porque o ensino começa aí, colocando em prática. Então vai ficar onde foi determinado para ficar. Legacy é Legacy, Rocket é Rocket, Link é Link e criança é criança. Amém? Não tem discórdia aqui entre líderes. Se teve alguma coisa, pede perdão, porque nós somos família. Se teve aqui alguma discórdia, nós não queremos ver esse tipo de coisa aqui. Vai ter desafio? Vai, mas tem que alinhar, ou a gente é um corpo, ou a gente não é um corpo. Amém, igreja? Ou a gente é crente e libera perdão, ou a gente é crente e libera perdão. Que negócio é esse de mimimi? Não tem ninguém mimimi aqui, ninguém é mais imaturo para ficar lembrando de coisas do passado.
Amém? Vai ter enrosco. Você não brigava lá com seu irmão, com a sua irmã? Eu brigava com a minha irmã de sair rolando, ela era mais velha. Apanhava. Até o dia que eu cresci, né? Mas daí o dia que eu cresci, meu pai, opa, você é homem, rapaz, você está pensando o quê? Você põe a mão na sua irmã, você vai ver se eu não te rebento. Né? Então eu já aprendi em casa que não tem que pôr a mão em mulher. E se você põe a mão na sua esposa, está precisando apanhar e criar vergonha na cara. Você não tem que pôr a mão na sua esposa. Você é um covarde se você põe a mão na sua esposa. A gente pode ter um gabinete, só eu e você, a gente pode alinhar isso. De repente, né, só um alinhamento, né, ajuda, né? A gente alinha, ó, e se eu ver que eu não vou dar conta, eu chamo mais uns 2, 3. A gente dá uma alinhada. No amor, tá, gente? No amor. Amém? No amor, claro, no amor. No amor. A igreja entende, sim ou não? Em nome de Jesus. Então, não tem conversinha, mimizinho, de não gosta disso, não gosta daquilo. Ah, vamos se converter. Não tem isso. Nós somos um aqui e nós vamos morar no mesmo céu. E lá no céu, se for para o céu, vai ter que andar junto lá. Não tem essa. Vou chegar lá no céu, com você eu não converso. Não vai no céu, não tem jeito. Não tem isso. Em amor, consolidando, andando, caminhando junto, né? E nós não estamos, gente, nós não estamos tentando suportar. Nós damos suporte. Não vamos viver a vida tentando se relacionar, não tem isso. Eu vou tentar viver a vida com Deus. Não vai tentar nada, você vai viver a vida com Deus em nome de Jesus. A gente já passou dessa fase, ficar tentando, sabe, viver com o outro. Não, gente, isso é o mínimo que eu posso fazer, é viver com o irmão que é diferente de mim. O irmão tem boca fedida? Fala para ele escovar o dente. Se ele não escova o dente, aguenta a boca fedida dele. Só fala virado para lá, por favor. Dá um pinho-sol para ele. Vai ali, tem um koala ali, ó. Aí, ó. Gustavo, depois você fala, um merchan aí, ó. Dá um koala para ele, pinga umas 5 gotinhas, tá tudo certo. Amém? Em nome de Jesus. Gente, nós somos uma geração que nós temos conhecimento e temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, amém? Amém? Então nós não nos envolvemos em questões que nós não vamos, primeiro, resolver, tá? E segundo, ser voz de Satanás. Não, nós vamos ter a palavra, o conhecimento e ter o Espírito, e é com isso que eu quero falar com você hoje. A mensagem tem por título Fome e Sede do Invisível. A aliança entre a palavra e o Espírito. Fala para o seu irmão aí. Aliança entre a palavra e o Espírito. O texto, 2 textos bases. Como a gente vai ter o aniversário e eu tenho um planejamento, né, de ensino para a igreja, eu vou trazer 2 mensagens em uma hoje. E eu quero que você esteja com o coração aberto em nome de Jesus. A palavra que vai ser ministrada aqui não é minha. É a palavra que Deus inspirou o homem a escrevê-la para direcionar você e eu nessa terra enquanto nós estivermos aqui. Amém, igreja? Fala para o seu irmão, abre o seu coração em nome de Jesus. Texto base, Mateus 4:4 e João 4:14. 2 textos. Mateus 4:4 e Mateus capítulo 4, versículo 4 e João 4:14. Mateus 4:4. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. João 4:14. João, eis que vejo João na tela. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna.
Você pode glorificar a Deus, sim ou não? Então, a linguagem do corpo, ela revela a alma. A linguagem do corpo revela a alma. Fala para o seu irmão aí, a linguagem do corpo revela a alma. Jesus, o nosso mestre, o mestre das metáforas, ele sempre usava o cotidiano, coisas simples, para revelar realidades espirituais. Ele sempre usava os elementos simples, diários, que revelavam as coisas espirituais profundas. Então, no deserto, ele declara, Mateus 4,4, olha só, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha ele usando uma coisa simples, mas algo muito profundo de revelação. No deserto, quando ele está sendo confrontado num jejum de 40 dias no deserto. Quem conhece essa passagem, diga glória a Deus. Aí ele vai no poço de Sicar, na Samaria, que é conhecido como poço de Jacó, que a Bíblia diz. Ele oferece para a mulher um tipo de água. Ele usa a água para revelar algo sobrenatural que ela poderia ter, que ela estava procurando, mas não encontrava. Olha o que ele revela, João 4,14. Ele revela a água viva, né? João 4,14. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Sim ou não? Então, ambos os textos falam da necessidade que todos nós temos. Necessidade humana. Fome e sede, sim ou não? Fome e sede. Isso ou não? Provisão divina também. Fome e sede é uma necessidade humana. Aí vem a provisão divina, que é palavra e espírito. Nós precisamos da palavra e espírito, que supre a gente no quê? Na fome e na sede. A palavra é o pão, o espírito é a água, que mata a sede, né? E como essas duas realidades se conectam? Através da palavra. A palavra alimenta mais do que informação. Porque quando a gente olha ali, a gente se apega no pão. Então, Mateus 4,4, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O contexto disso aqui é Jesus após os 40 dias de jejum no deserto. Olha só ele sendo confrontado. Ele é tentado em transformar pedras em pão. Ele é tentado a suprir a sua necessidade pelo querer dele, mas ele nega essa fome física. E ele declara que ele dependia não do pão, mas que ele dependia do Pai. Quem está entendendo isso? Porque aquele que acha que depende do pão, fica desesperado com o pão, como nós aprendemos, que quando o povo estava no deserto, eles estavam dependentes e vislumbrados com o maná. Mas Deus não queria que eles ficassem vislumbrados com o maná. Deus estava provando o coração deles, para que eles ficassem dependentes, não do maná, mas dependentes daquele que criou o maná. E Jesus aqui, quando ele fala com o inimigo, ele está dizendo assim, eu não dependo do pão, eu dependo do Pai. Eu não dependo dessa circunstância, eu não dependo da sua ajuda, eu não dependo disso, eu não dependo daquilo que vai saciar momentaneamente o meu físico, eu dependo daquele que fez todas as coisas, que tem poder sobre todas as coisas, eu dependo daquele que era, que é e que há de vir. Sim ou não, igreja? Em nome de Jesus, ele está nos ensinando aqui que nós precisamos depender dele. Citando Deuteronômio 8,3, ele mostra que a palavra de Deus é o sustento da identidade humana. Deuteronômio 8,3 diz assim, está muito alto o som, gente? Não? Tá bom?
Deuteronômio 8:3, ele humilhou vocês e os deixou passar fome. Depois sustentou-os com o maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, mas para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Qual a revelação aqui? A palavra como relação com relação ao deserto em Israel, eles aprenderam que o maná era só um alimento momentâneo. Mas o que Deus queria era o diálogo diário. Deus queria o diálogo e o relacionamento diário, confiança para com Deus. Eu falei esses dias aqui, um domingo, e até comentei hoje no gabinete com o casal de pastores, estava lembrando disso, que tinha 3 pastores muito conhecidos, muito ministerialmente, né, com ministérios grandes, e eles estavam conversando. Quanto tempo você orou, tal? Quanto tempo você ora? Qual a sua vida devocional? Eu oro 5 horas. Quem já escutou eu falando isso aqui? Para quem já escutou, escuta de novo. Quem não escutou, vai escutar agora. Então, 5 horas eu oro. O outro também é um ministério relevante. Eu oro 8 horas por dia. E o outro, 5 minutos. Que era o maior ministério dos 3, o maior ministério, o ministério mais relevante. E aí eles ficaram apreensivos. Como assim você ora 5 minutos? Como assim o seu ministério é maior do que o nosso? E você ora só 5 minutos? Ele disse, eu oro em 5 minutos o tempo todo. 24 horas por dia. Quem está entendendo isso aqui? Orar 5 horas tem o seu valor? Tem o seu valor. Orar 8 horas tem o seu valor? Tem o seu valor. Mas tem mais valor você estar 24 horas por dia com Deus. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Então, o que o Senhor estava mostrando aqui? A dependência dele. Nem só de pão viverá o homem. Ele queria o quê? Que o povo no deserto tivesse confiança total nele. A palavra não é um manual. A palavra não é um manual de conhecimento, mas a voz do Pai, que nos chama para a intimidade. A palavra de Deus, ela está nos chamando o tempo inteiro. João, capítulo 1, versículo do 1 ao 14. Diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes autoridade de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Perigo da autossuficiência. Quando Deus fala da sua palavra, ele estava falando, não é só o conhecimento, sou eu. Porque eu sou a palavra. Eu vou preparar morada, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei o meu Espírito. Deus triuno,
É um, 3 em 1. Ou seja, quando eu leio a palavra, eu não posso só ler a palavra, eu tenho que ler a palavra e ter o Espírito, eu tenho Ele. É um relacionamento. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Há um perigo da autossuficiência. A tentação do diabo era fazer o quê? Jesus agir por vontade própria, independente do Pai. E é isso que o inimigo faz com a gente. Ele quer que a gente haja por nós mesmos, pela nossa vontade, independente do que Deus fala. Hoje a fome por soluções rápidas, soluções boas, leve de buscar, é uma solução ali imediatista, comendo pão para tentar saciar, né? Trabalho excessivo, entretenimento vazio, entretenimento excessivo, demasiado. Por quê? Porque quer saciar uma fome. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como você tem cultivado a fome pela palavra de Deus? Fala para o seu irmão, como você tem cultivado a sua fome pela palavra? Porque as nossas atitudes demonstram quais são as prioridades na nossa vida. Se eu passo mais tempo na Netflix do que lendo a palavra, o que é a prioridade para mim? E as prioridades vão mostrar quem eu sou e vão fazer quem eu sou. As minhas prioridades vão moldar e mudar o meu futuro. Se eu digo que Deus é a minha prioridade, mas eu gasto mais tempo no videogame do que com Deus, o que é a prioridade de fato para mim? Quem está entendendo aqui, diga glória a Deus. Não estou falando que você não pode assistir Netflix, não. Mas se você assiste 5 horas de Netflix, eu quero ver você ler 5 horas a palavra de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, qual é a nossa prioridade? Ler as Escrituras não é sobre acumular conhecimento, porque os fariseus tinham isso. Ler as Escrituras é saber que Ele é a palavra e ter relacionamento com Ele. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ele é a palavra. Então quando você lê a palavra é um relacionamento. Não é para acumular conhecimento, para você se tornar um crítico chato. Aquele cara que põe as pessoas numa redoma, num quadrado e acha que ele é o mais certo e ele mesmo não faz nada. Ah, porque isso, porque aquilo outro. A pior coisa que tem é gente querendo falar de pastor e nunca pastor foi, nem pastor é. Como é que você pode falar de alguém que é pastor, que você não tem a mesma visão que ele? Você não foi chamado para isso. Não tem como você falar de um diretor se você muitas vezes está ali na produção. Você não tem a mesma visão. Não é um mais ou menos, não existe isso. Mas a questão é a visão que você tem daquilo que você faz. Não critique algo que você não conhece. Não critique algo que você não estudou. Não critique algo que você nunca fez. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. A palavra precisa de relacionamento. A coisa pior que existe é você fazer uma reunião e as pessoas se abraçarem, liberar perdão, mas sai dali, sai brigando. Sai do culto, sai amaldiçoando, soltando palavra. Brigando, dando coice que nem cavalo. Você não tinha que estar tinha que estar no pasto, pastando. Meu Deus. Se você ouve a palavra, você tem que ter um relacionamento, porque Ele é a palavra, precisa receber o Espírito. Se eu ouvir a palavra e não a praticar, nada adianta. A fé sem obras é morta. Ninguém te chamou para ser crítico, analista de sistema evangelístico. Analista bíblico. O que você faz? Eu analiso tudo. E aí, o que você faz se você analisou? Eu critico e mando todo mundo para o inferno, porque eu sou o cara.
os críticos de plantão. Na época de Jesus também tinha, né? Criticava Jesus, batia em Jesus, né? Inclusive crucificaram Jesus, né? Mataram ele. Crucifica-o. A palavra precisa, não é só o conhecimento, mas é o relacionamento. E tem pessoas procurando preencher matar a sua fome, matar a sua sede com trabalho demasiado, com entretenimento demasiado, que eu acabei de dizer aqui. Mas você precisa ter fome, sede da palavra. A água é viva. A água que Jesus está propondo é viva. É mais do que uma experiência. Não é só conhecimento e não é só uma experiência. Quem crê se arrepia, ok? Quem crê se arrepia. Quem crê recebe o poder de Deus e fala em línguas. Se eu posso falar em línguas para edificação sozinho, eu posso falar em línguas em qualquer lugar que eu sentir a presença de Deus. Quem está me entendendo aqui, diga glória a Deus. Eu não deu tempo de responder, mas eu vou responder as caixinhas de perguntas. Então, se eu estou conectado, eu não me importo. Por que muitas vezes a gente fala assim, fecha os olhos, vamos orar? Para você esquecer quem está do seu lado e você se entregar e ter intimidade com Deus. E não importa o que vai acontecer, você vai cair, virar piruleta, plantar bananeira, vai falar em língua. Só faça uma conexão com o Espírito Santo, só esteja servindo a Ele, entregando a sua vida a Ele. Perguntaram para mim, que esse negócio dos jovens ficar pulando lá na frente, caindo. Eu falo, você quer que ele caia de bêbado lá no mundo? Você quer que ele caia e fique pulando lá no mundo, dançando nas raves lá no mundo? É isso que você quer? Eu prefiro que eles estejam pulando na frente do poder de Deus, do que fique lá fora, sendo estragado e prostituído pelo mundo. Deixa eles pular e cair, melar e bater a testa aqui. Deixa eles babar e chorar aqui na frente. Até nós baba. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Em nome de Jesus. A água é viva. É mais do que experiência. É transformação. Fala para o seu irmão, é mais do que experiência, transformação. João 4,14. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Qual é o contexto aqui? A samaritana está buscando água no poço, mas carrega uma sede no seu interior existencial. Ela chega no poço para pegar água. E quando ela chega no poço, Jesus oferece água para ela. Ela fala assim, quem é você? Seu pessoal aí não fala comigo? O que está falando comigo? E Jesus já manda uma nela, né? Se você beber, se você soubesse com quem você fala, minha querida, você não só me daria água, você pediria água, e a água que eu lhe der, nunca mais você terá sede. Quem está entendendo aqui? A revelação qual que é? É o Espírito como presença. A água é viva e o Espírito Santo, ele tem que encontrar morada no meu interior. João capítulo 7, versículo 37 e 39. Não é uma água que apenas alivia a sede momentânea aqui no culto. Não é. É uma água que você bebe aqui e sai jorrando lá fora. Sai jorrando lá fora. É uma água que renova. João 7, do 37 e 39 diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, versículo 38.
39. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. A mulher foi tocada pela verdade. João 4:18. Ela deixa seu cântaro e se torna uma missionária, porque ela foi confrontada com a verdade da palavra e o Espírito. Quem está entendendo? Eu tenho que ler isso aqui para vocês. João capítulo 4, versículo do 6. Nós vamos ler a Bíblia hoje, hein? Vamos ler. Amém? Quem gosta de ler a Bíblia, diga glória a Deus. João capítulo 4, versículo a partir do 6 diz assim: havia ali um poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus se assentou à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio a mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. A mulher disse: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu nunca mais tenha sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele disse: vá e chama o seu marido. Olha só aqui, ó. Ela confundiu. Jesus estava falando de uma água espiritual. Ela estava achando que ela não ia precisar mais de tirar água lá. E é isso que muitas vezes nós fazemos. Confundimos. E aí Jesus já confronta ela com a verdade. Vai e chame o seu marido. Ela diz: não tenho marido. Jesus respondeu e disse: você falou corretamente ao dizer que não tem marido. O fato é que você teve 5 maridos e o homem com quem agora vive não é seu marido. Quer dizer, o 6º homem que ela está não é o seu marido. O que acabou de dizer é verdade, a mulher disse. Senhor, vejo que és profeta. Os nossos antepassados, ela já muda de figura, que revelou o coração dela. Os nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoraram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em espírito e em armadilha do imediatismo. Ela buscava água. Assim que ela foi no poço, ela estava buscando água. Muitos de nós procuramos apenas o Espírito. Tem uns que procuram só a palavra. Outros procuram só o Espírito, apenas por emoção. Mas quando ela foi confrontada ali, ela encontrou a palavra e ela encontrou o Espírito. A verdadeira plenitude vem quando nós recebemos a palavra e permitimos que o Espírito modifique, transforme o nosso interior.
Quando nós não permanecemos no pecado, o Espírito Santo nos convence do pecado, nos guia à verdade. Ela chega para Jesus e Jesus diz para ela: você disse certo, você não tem marido mesmo. Você já teve com 5, você está com o 6º marido. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você está se encontrando com o 7º homem. Mas esse 7º homem agora é palavra e vida. Quem está entendendo? Agora ela se encontrou com a palavra e com a vida. Com a palavra e com o Espírito. Porque ele era Deus encarnado. Tem alguém entendendo aqui ou não? João 16, do 8 ao 13. Nós temos que deixar que o Espírito da verdade nos encha da sua unção e da sua graça. João 16, do 8 ao 13. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que dizer, mas vocês não o podem suportar. Quando, porém, o Espírito da verdade vier, ele o guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ele é o Espírito da verdade. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo vem sobre nós. Nós temos que, a palavra está em nós. Agora eu tenho que decidir deixar a palavra conduzir a minha vida, o Espírito. Sabe isso que você entende? Você sabe o que é errado e o que é certo. Você sabe, o Espírito Santo te incomoda o que é errado e o que é certo. Acontece é que você tem o conhecimento da palavra, mas você, ao invés de dar vazão para o Espírito, dá vazão para a carne. Uma pessoa que se diz cristã, ela sai e fala palavrão, ela sai mentindo, sai falando o que não é para falar. Mentira. Ela está dando mais vazão para a carne do que para o Espírito. E a nossa carne não se converte. Você precisa colocar o fruto do Espírito, o domínio próprio. Sabe para que serve o domínio próprio? Para você não fazer a vontade da carne, mas fazer a vontade do Espírito. É isso que o Espírito Santo produz em nós. Nós temos avaliado, você busca o Espírito para só aliviar a sede e esquece o conhecimento? Ou você busca a palavra para conhecimento, mas não quer saber do Espírito, quer fazer a sua vontade? Tem alguém me entendendo aqui? Diga glória a Deus. Pessoas que muitas vezes não deixam o ego de lado. Você, se alguém for falar alguma coisa contrária daquilo que você está colocando, você já argumenta e conceitua logo em cima, porque você não aceita ninguém passar nada diferente para você. No seu trabalho você é o sabichão, você sabe tudo. Qualquer coisa que você vai fazer, você não aceita, você já argumenta. Não, é que isso aqui, é que não sei o quê. Você nem abre, o sábio escuta. O sábio ouve. É tardio em falar. Aprenda a ouvir, a considerar. Atendo pastores e pessoas. Minha mulher fala demais. Que não sei o quê. Minha mulher. Não sei. Você já parou para ouvir ela? As nossas esposas são confrontadoras da nossa vida. Ela não é a sua inimiga, seu imbecil. Acontece que você é tão bom que você não escuta nem a sua esposa. Escuta a sua esposa que ela está vendo coisa que você não está vendo, cabeção. Abre os olhos. Mas a esposa também tenha modos. Seja uma mulher sábia. Saiba falar na hora certa, saiba recuar quando necessário, entenda o seu esposo, se submeta.
Amém? Senão a mulherada vai chegar no giraia lá. Tá vendo que o pastor falou? Pá! Tome-lhe! Mas aí o cara vem falar para você aquilo que você está vendo nele. Pastor, minha mulher falou isso. Eu falei, o que você acha? Ah, mas ela está errada. E se ela tivesse certa? Já parou para pensar nisso? Por que não? Por que vocês vão ficar no cabo de guerra o tempo inteiro lá? Ouça, alinha, vê a intenção. Ela não quer destruir você, ela quer que você cresça. Dói, incomoda, ótimo, porque assim você não fica parado. Fica na zona de conforto, criando barriga no sofá, na televisão. Tá impossível. Oh, meu Deus do céu. Melhor eu ficar na palavra. Já falei um monte fora aqui. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A água viva não é um recurso, mas é um relacionamento. O Espírito não é um recurso para a hora que eu quero, para quando eu preciso, para eu sentir. É para sentir, sim, a todo momento sim, mas é um relacionamento. Quem está entendendo? Um relacionamento faz transbordar. É uma aliança invisível. Quando a palavra e o Espírito se encontram, forma uma aliança. Ezequiel 37, de 1 ao 10. O profeta fala a ossada seca a palavra, e o Espírito sopra. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Eu tenho que ler isso aqui também. Geralmente eu pulo todas para você ler em casa. Mas como eu sei que você lê em casa, eu vou ler de novo. Você lê de novo em casa. A mão do Senhor, Ezequiel 37, de 1 ao 10. A mão do Senhor estava sobre mim, e pelo seu Espírito ele me levou para o meio de um vale cheio de ossos secos. Diga comigo, ossos secos. Ele me levou de um lado para o outro entre eles, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse, profetiza, diga para o seu irmão, profetiza a esses ossos. Profetiza a esses ossos. E diga-lhes, eu vou ler agora. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entre vocês, e vocês porei um espírito. Oh meu Deus, soberano Senhor, esses ossos, farei um espírito entre vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês, e eu os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim profetizei conforme a ordem recebida, a palavra recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um chacoalhar, de forma que os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões, e nele carne, e depois pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse, profetiza ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe que assim diz o soberano Senhor: venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé, e era um enorme exército. Aleluia. Aleluia. É a palavra e o Espírito. A palavra e o Espírito. Que só a palavra pode estar tendo seis homens diferentes. Quem está entendendo? Ela tinha um conhecimento. Nossos antepassados adoravam aqui. Quer dizer, ela conhecia a palavra. Mas ela tinha tido 5 e estava com o 6º. Mas o 6º mudou a vida dela. O 7º mudou a vida dela. Havia ossos secos. Pode esses ossos reviver? A palavra veio. Pode, profetiza. Profetizou. Os ossos criaram
nervos, criaram músculo, pele, mas não tinha vida. E a vida veio através do Espírito. Palavra e Espírito. Em Pentecostes, Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, a pregação de Pedro, pregação, e o que trouxe o mover, o Espírito. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Atos 2, 1 ao 4, quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e se eu fosse você, já começava a glorificar e se colocar de pé. E encheu toda a casa na qual estavam assentados. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Deus nos revela nessa palavra: não existe palavra sem Espírito. Palavra sem Espírito é religiosidade. Religiosidade árida, fariseu. Não existe palavra sem Espírito. E não existe Espírito sem palavra. Experiência sem raiz. Tem a experiência, Em Coríntios fala, os dons, os irmãos com os dons, mas com imaturidade. Ou seja, gostava do mover, mas era imaturo, não tinha palavra, não tinha consistência. Quem está entendendo aqui, diga glória a Deus. Não é palavra sem Espírito, não é Espírito sem palavra. Agora, palavra mais Espírito, vida abundante. João 10:10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida abundante, plenamente. Sabe como? Não é só palavra, não é só conhecimento, não é só Espírito, não é só arrepio, não é só sentir, não é só o dom, mas é o Espírito e a palavra. É a palavra e o Espírito. Quem está entendendo, sim ou não? Assim como uma semente precisa de terra e água, nós precisamos da palavra e do Espírito. Palavra e Espírito. Quem está entendendo, em nome de Jesus? Não adianta o conhecimento, palavra, mas não deixe o Espírito fluir. Em nome de Jesus. A revelação dessa palavra estava no deserto, caminhando para o poço. É o caminho do deserto para o poço. Uma jornada de dependência. Palavra e Espírito. Palavra e Espírito. Busco o conhecimento, faço carisma, leio, tenho uma vida devocional, oro e busco o Espírito. Oro e tenho experiência, oro e ouço Ele dirigindo as minhas vontades. Aí eu tenho vida e vida abundante, plenamente no Senhor, plenamente nele. Eu oro, busco palavra e Espírito. Palavra e Espírito. E hoje o que Ele nos oferece é palavra e Espírito. Ele nos oferece vida abundante. Se beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. Plenitude. Plenitude, palavra e Espírito. Palavra e Espírito. Palavra e Espírito. Lucas 4:1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito. Mas Jesus venceu a tentação. Olha para o seu irmão aí e diz para ele: você vai vencer qualquer tentação. Ele venceu a tentação, sabe por quê? Porque ele tinha a palavra e estava cheio do Espírito. Você vai vencer a tentação. Tem tentação aí querendo te puxar para baixo? Você vai vencer a tentação. Cheio da palavra e do Espírito.
A samaritana encontrou liberdade quando a verdade a confrontou. Esteja aberto a ser confrontado com a verdade. A água vai renovar. A água vai lavar, a água viva vai renovar. O Espírito vai te encher de autoridade e poder. Sim ou não? Alimente-se da palavra. Leia as Escrituras. Sim, leia. Não como um dever, mas como um relacionamento, porque Ele é a palavra. Leia para você encontrar Jesus, para você ver. Beba do Espírito, que é a água. Ore não como uma obrigação, por necessidade, mas para que você seja cheio da unção e da graça, que você transborde dele. Sim ou não, igreja? Eu quero desafiar você essa semana. Salmo 42, 1 ao 2. Como o servo anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de ti, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Salmo 42, do 1 ao 2. Quero desafiar você a meditar na palavra essa semana e buscar a presença do Espírito, estar envolvido, sabe, com Ele, não por obrigação, mas porque você quer conhecê-lo, quer ter essa vida abundante. Em nome de Jesus, feche os teus olhos, fale com Ele. Feche os teus olhos, deixe o Senhor falar com você, que a nossa fome e sede nos levem à mesa do Rei, que possamos sentar à mesa do Rei, onde a palavra e o Espírito se unem, para fazer você uma fonte de vida a jorrar, uma fonte eterna, para, não só para você, para os seus, mas para os outros também. Nós desejamos que essa geração cheia de conhecimento não tenha só conhecimento, mas tenha unção e graça, seja cheio do Espírito. Uma geração que não escolhe entre ortodoxia, que é somente doutrina correta, uma geração que não escolhe só o êxtase, mas que dá importância para a ortodoxia e para o êxtase. É os dois, é a palavra e o Espírito. Sejamos, em nome de Jesus, sentados à mesa e sejamos cheios do Espírito.